Bom dia a todos. Bom dia. Então, hoje, dia 18/11/2025, né? Nós estamos aqui na sala do 6º ano A, né? Com o trabalho, com a disciplina, com o componente de História, né? Então, hoje nós estamos, né, pensando a ideia do trabalho com o tema sobre as chamadas iluminuras, né? Então, o tema geral da nossa aula seria estudar as iluminuras medievais como um elemento imagético para o século XV, né? E tinha como sentido a leitura cotidiana no período. A metodologia ativa que nós estamos utilizando, né, é a rotação por estações. Nós observarmos, né, dentro desse contexto, nós vamos ter, né, a estação 1, a estação 2, a estação 3 e também a estação 4, que nós vamos estar fazendo a menção desse contexto agora. Então, a habilidade que nós estamos trabalhando é interpretar as imagens históricas da Idade Média, reconhecendo atividades econômicas, sociais e culturais representadas nas iluminuras, né? Então, a contextualização que nós estamos desenvolvendo para esse trabalho, né, seria o tema, né, iluminuras, que é um tema do contexto da história medieval, que é parte do nosso componente desse período, destacando, né, o papel das chamadas iluminuras para esse cenário, né? É importante também nós entendermos, né, que essa matéria está diretamente relacionada ao RCO, né, quando trata da parte de medievalismo, ou seja, de situações, contextos medievais. Outra situação também é entender que as iluminuras elas faziam parte das chamadas estações de ano, né, as estações do ano, de janeiro até dezembro, com um formato, né, de cotidiano do chamado Duque de Berry, né, que seria um personagem da Idade Média que vai contratar, né, os irmãos Limburg para fazer essas pinturas e essas representações da Idade Média servindo como se fosse um livro, né, de interpretação e de um livro de visualização do cotidiano na Idade Média. Então, a organização desse trabalho está diretamente relacionada às chamadas estações. Então, aqui nós temos a estação 1. Né? A estação 1, o objetivo principal dela, né, é a montagem de um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça, ele identifica a iluminura do mês referido e o nome do mês referido para que os alunos estejam desenvolvendo esse trabalho, né? Esse é o primeiro cenário. Então, ele tem como objetivo, pensando essa situação, né, engajar os alunos por meio da ação, da manipulação e também da experimentação prática, né? Se nós observarmos aqui, né, esse contexto da primeira rotação. Na segunda estação, nós vamos ter os aspectos teóricos, né? Os aspectos teóricos, eles estão relacionados, né, aos alunos que têm características, né, de abordagens mais teóricas, que pensam mais a contextualização, né? Então, essa leitura e interpretação textual de uma iluminura, ela vai estar representada por 3 vieses. O primeiro, qual atividade econômica aparece na imagem, quais grupos sociais são retratados, como a cena se relaciona ao período. Então, essas 3 questões que vocês vão estar respondendo, né, durante esse processo da segunda rotação. No terceiro grupo que nós temos aqui, o objetivo principal é desenvolver, no caso, né, que seria o reflexivo, né, seria pensar um debate orientado sobre a importância das iluminuras na Idade Média, né, e fazendo uma comparação também com a comunicação visual. Então, o texto fala assim: na Idade Média, a maioria das pessoas era analfabeta. As iluminuras e os vitrais eram a mídia de massa da igreja, ensinando histórias da Bíblia e conceitos morais visualmente. Hoje, nós se pegamos, né,
em dados mais complexos, né, como economia, como a ciência do clima, né, que pensa essa analogia atual, né, das grandes tempestades, tornados e outras situações que vem ocorrendo, né, no Paraná e no Brasil como um todo, no mundo como um todo. E as transformam em imagens fáceis de pensar e repetir com o público. Então, as perguntas centrais são: quem tinha acesso às iluminuras? E o que elas revelam sobre as práticas sociais e culturais? Quais semelhanças e diferenças você estabelece com a mídia digital? Então, para esse cenário aqui, é importante nós termos o seguinte objetivo: analisar como a função da imagem na comunicação mudou ou não mudou da Idade Média para a era digital. Mudou, né, pessoal? Refletindo sobre a ideia do conceito de valor e também o conceito de tempo. Na estação 4, nós vamos pensar o seguinte cenário. Seria os alunos que têm uma característica, né, pragmática, né? E precisa a ideia da aplicação, do teste, da produção e da visualização de resultados imediatos. Para isso, os alunos da estação 4, pragmática, eles estão utilizando, né, os Chromebooks aqui também, estão utilizando a ideia do quizzes para pensar essa ideia das iluminuras, perguntas e reflexões relacionadas ao contexto das iluminuras. Então, eles estarão utilizando os tablets, né, devendo escolher uma iluminura e criar um meme. Então, o que seria essa ideia, além de vocês responderem quizzes? É vocês criarem um meme através da iluminura, né? Observando o que poderia ser pensado no cotidiano da Idade Média, fazendo uma comparação com os atuais memes que existem. Ok? Qual seria o objetivo principal desse cenário, pessoal? Aplicar o que aprenderam de forma prática e funcional, produzindo um artefato concreto, né, para esse contexto. Assim, pessoal, vocês vão utilizar, além da questão do meme, né, vocês vão utilizar também a plataforma Desafio Paraná, né, que seria para estar desenvolvendo, né, a interpretação das iluminuras, a identificação dos meses, a identificação das atividades econômicas representadas, os grupos sociais medievais e também os elementos simbólicos típicos das imagens, né? Então, nós vamos estar conversando e trabalhando também sobre esses cenários. Qual seria o objetivo, então, da rotação 4? Né? Realizar uma avaliação formativa, né, gamificada, consolidando o aprendizado através de respostas rápidas e também do feedback imediato. Então, nós vamos estar refletindo sobre isso. A justificativa, ela vai atender os estudantes, né, que estão diretamente relacionados com esse contexto prático. Então, agora, eu peço para vocês iniciarem as atividades.
Depois vem tomar. Nossa, pessoal, vamos já. Apareceu um papo. Acertou? Não pode, né? Não trabalhou no dia. Seguindo, pessoal? Seguindo, Pia? Nossa, eu tenho todo. Você do mês que você estava passando? Qual foi o mês? Eu quase chegando já nessa estação. Eu vou ficar com o bolo aqui. Legal. Responda lá. Período do ano, por exemplo, janeiro, fevereiro, março. Não, chega a ser. Essa coisa de e assim, para ser